Acredito eu que todo cultivador e cultivadora de suculentas e plantas quer ver as plantas florescendo, crescendo, desenvolvendo, né? Para isso tudo acontecer, é necessário que as plantas tenham raízes fortes, né? Para poder, através das raízes, absorverem todos os nutrientes que tem no solo e, a partir daí, a planta desenvolver no geral. Tudo que você deseja que ela desenvolva, né? E com certeza uma das coisas que faz muita diferença aí para as plantas desenvolverem no geral é um bom substrato. Então vou preparar aqui hoje 20 litros de substrato e me perguntam aí a medida certa, né? Então assim, aqui a gente faz muito no olhômetro mesmo. Mas a amiga inscrita no canal Isabel, ela pediu assim: ô Marcos, você poderia passar pra gente a medida certa do seu substrato, a quantidade de cada item, né? Então aqui nessa baciada, ó, tem 10 litros de terra, terra coada, terra de quintal, uma terra viva, como você pode ver, tem até minhoca e bichinhos andando por aqui. É uma terra muito boa, que já tem até alguns nutrientes, porém para suculentas ela ainda não é o ideal, porque ela empelota com o tempo, né? À medida que vai passando os dias, ela vai empelotando. E nós sabemos que para suculenta tem que ser uma terra mais airada, mais drenante, né? E que não pode compactar com o passar dos dias, né? Não pode formar esses torrões. Então para isso a gente acrescenta alguns itens aqui, ó, para dar uma melhorada nesse substrato e deixar ele mais drenante e mais airado. Hoje eu vou colocar aqui, ó, a terra de mato, vou colocar o carvão. O carvão triturado realmente ainda é um item que não pode faltar de jeito nenhum num substrato, né? Para o substrato ficar bom, porque ele traz vários benefícios para as plantas, né? Nessa mistura também eu vou colocar o isopor triturado, vou colocar a casquinha da mamona triturada também e vou colocar o mix de adubos, né? Que a gente mesmo prepara por aqui de uma forma bem caseira. Então, à medida que eu for colocando aqui, eu vou falando a quantidade para quem tem dúvida também. Então aqui, ó, 10 litros de terra, terra de quintal mesmo. Se você não tiver onde tirar aí no seu quintal ou não tiver o quintal, pode ser terra vegetal. O carvão, eu estou colocando 3 litros do carvão triturado. Para quem não consegue comprar a perlita, por exemplo, aqui a gente usa o isopor. Vou colocar dessa vez 2 litros de isopor para a quantidade de 20 litros de substrato. Vou colocar a medida aqui de uns 3 litros também de terra de quintal, né, que é a folha em decomposição. A gente vai lá no mato, pega ela e deixa ela ficar bem decomposta mesmo, para poder colocar no substrato. Também vou colocar 1,5 litro da casquinha de mamona triturada e levemente carbonizada. Isso vai ajudar a prevenir nematóides. Normalmente a gente coloca ela para secar aqui ao sol, deixa ela num sol bem escaldante mesmo, onde ela seca e aqui mesmo ela já dá uma leve carbonizada com o próprio sol. Vou colocar aqui meio litro então do nosso mix de adubo, que também eu uso nele aqui a farinha de osso, a torta de mamona que a gente mesmo prepara aqui no nosso cultivo, casca de ovo triturada, formando aqui um mix excelente aí de adubos, né? Dá na base aí de uns 300 gramas de mix de adubo, formando então aqui os 20 litros de substrato que eu vou preparar dessa vez. Como eu falei para você no início do vídeo, normalmente quando a gente vai preparar substrato por aqui, a gente faz meio que no olhômetro mesmo, mas para deixar essa medida aí para a Isabel, eu fiz dessa vez desse jeito, né? Aqui eu estou preparando na baciada, mas normalmente quando a gente prepara no chão mesmo, usando até mesmo uma enxada. E como você pode ver, ó, fica um substrato muito drenante, onde com certeza absoluta as plantas podem desenvolver muito bem as raízes delas, porque desenvolvendo as raízes, com certeza a planta desenvolve no geral. É uma parte muito importante de se observar, principalmente para quem cultiva suculentas e cactos, que tem as raízes bem fininhas. Então é bem importante que ele seja bem airado desse jeito aqui, onde ela consiga fixar ali as raízes e desenvolver, né, bastante. Depois de pronto, a gente consegue ver um pouquinho de cada item que foi colocado.
E como eu falei, dessa vez eu coloquei a terra de mato, porque aqui já parou de chover, já tem 20 dias que não chove, entrou o outono aqui na nossa região, então não tem perigo mais de colocar a folha de mato e juntar fungo, né? Porque agora até passar o outono e o inverno são 6 meses, né? Então durante esses 6 meses, essas folhinhas de mato que a gente coloca aqui já se decompõem. Quando voltar a primavera, já não tem mais nem sinal mais desse material aqui no substrato, né? Já se decompôs. Então não corre o risco de aumentar a proliferação de fungos. E o importante, ó, que posso colocar a força toda da minha mão aqui, que não empelota, ele fica realmente soltinho. E o importante também é quando você terminar de fazer o seu substrato, o substrato para sua planta, é você fincar o dedo ali no potinho ou no vaso onde você vai plantar e perceber, ó, que o seu dedo finca no substrato sem precisar fazer força. Porque normalmente a gente planta com a mão mesmo, né? Pelo menos por aqui eu planto com a mão mesmo, não uso nenhum material. Então fica mais fácil de fazer o plantio e o replantio também das suculentas e das plantas. E é importante também quando você fizer o seu substrato, é você observar essa questão aqui, ó, que é a questão da rega. Você pode observar, ó, que a gente mal termina de jogar a água no substrato e ela já escorre lá no fundo do vaso, ó, como você pode ver, tá vendo? Ela não fica empoçada, isso garante aí que a planta não vai sofrer com encharcamento, né? Porque uma das coisas que mais mata a suculenta é a questão do encharcamento da água no substrato ali, que a água fica parada, né? E não vai embora e acaba apodrecendo a planta. Aqui, como você pode ver, ó, a gente mal coloca a água e rapidamente ela escorre aqui, ó, no fundo do vaso. Então isso prova e mostra que o substrato realmente é de muito boa qualidade e bem drenante e bem aerado. Nos últimos 2 anos, a gente tem usado aqui esse substrato e a gente viu uma mudança, uma transformação muito grande nas nossas suculentas, principalmente na questão das raízes, né? Nós percebemos que elas passaram a desenvolver muito mais raízes e com isso aí a planta desenvolve num geral. Para você ver na prática aqui, ó, eu aproveitei que eu fiz o novo substrato e fiz alguns replantes aqui durante a semana. E olha para você ver, ó, todas as suculentas que eu retirei do substrato que estava, que já é desse mesmo que eu preparo, olha para você ver a quantidade de raízes que elas têm e fixado, ó, em todo o material que eu mostrei para você que a gente utiliza. Dá para ver pedaço de carvão, pedaço de isopor, casquinha da mamona. E com isso ó, elas enraizam num geral, a planta cresce, desenvolve, brota, já libera as mudinhas também já com raízes, como você pode ver aqui, ó. E as plantas realmente desenvolvem num geral, né? Desenvolvem para a gente tudo o que a gente deseja, que é ver aí o crescimento, brotação e até mesmo a questão da floração, que eu vou falar com você um pouquinho daqui a pouco. Passado para você aí a receita aí do nosso substrato, a quantidade certinha que a gente utiliza, né? Para poder tirar a dúvida aí da Isabel e também de quem tem a mesma dúvida. Agora eu vou falar para você um pouquinho dos benefícios desse substrato, né? Normalmente a gente que cultiva suculentas, cactos e plantas, a gente gosta de ver as baciadas cheias, as plantas brotando, reproduzindo, florescendo e também crescendo, né? E eu quero aproveitar aqui, ó, o exemplo desta Afterglow aqui, que passou o período de primavera e verão, que nós sabemos que dessa vez foi muito quente, mas mesmo assim, ó, essa planta venceu o verão de uma forma muito resistente e de uma forma muito bacana. Ela está aqui, ó, enorme, gigantesca, realmente surpreendente a questão do tamanho dela. E com certeza uma das coisas que contribuiu para esse bom desenvolvimento é a questão do substrato, né? Porque o substrato ele é muito drenante, muito aerado. Então durante o período de chuvarada não ficou encharcamento no vaso, né? No substrato. E isso fez com que elas vencessem muito bem o período de chuvarada, o período do verão.
Aqui na região que a gente mora, mesmo agora com o outono, os primeiros dias do outono tem sido muito quente, só à noite que dá uma leve refrescada, mas isso já tem sido bom o suficiente para melhorar o desenvolvimento delas. E nos comentários as pessoas deixam para mim muitos comentários com dúvidas no cultivo de algumas plantas e falando que não conseguem cultivar de jeito nenhum algumas plantas iguais essa daqui, ó, que é a Letícia. Então, com esse substrato, posso garantir para você que elas vão desenvolver muito bem. Quem acompanha o canal viu que chegou para a gente aí há uns 12 dias, essas suculentas aqui, ó, vieram para a gente lá da Criusa, e foi justamente por isso que eu fiz esse substrato que eu gravei para mostrar para você hoje, né? E eu plantei essas suculentas aqui, ó, há 12 dias, e para você ter uma ideia do quanto elas desenvolvem nesse substrato, que é essa aurícula aqui, ó, ela chegou para a gente algumas folhinhas só, agora ela já está brotando, ó, já está liberando folhinhas novas, como você pode ver aqui, ó, no miolinho, já está liberando folhinhas novas, ela já cresceu um pouco, então as plantas desenvolvem muito rápido nesse substrato, né? Como você pode ver, ó, a baciada está lotada, quando eu plantei tinha um espaço entre uma e outra, e agora elas já estão todas encostando uma na outra, né? Então a gente percebe assim que elas desenvolvem realmente muito bem e muito rápido. Essa outra baciada aqui também, ó, foram suculentas que chegaram lá da Criusa. No dia que eu plantei eu mostrei aqui para você aqui no canal e dava para ver aí o espaço de uma planta para outra, né? E também dava para ver os enfeites lá no meio que eu tinha colocado. Agora, para ver o enfeite, tem que literalmente arredar as folhas aqui para conseguir ver. Então a gente percebe que já teve aí um bom desenvolvimento de todas as plantas, né? Antes da gente aprender a fazer esse substrato, as plantas elas demoravam um pouco mais para poder crescer e para desenvolver. A partir do momento que a gente aprendeu esse substrato, a gente nem mudou muito mais a receita, né, de fazer o substrato, vamos assim dizer. A gente permaneceu com essa receita porque deu muito certo, porque todas as plantinhas que a gente compra por aqui, normalmente a gente compra em potinhos 5, potinhos 6, então elas chegam para a gente bem pequenininhas e aí elas vão desenvolvendo nesse substrato. E a gente tem ficado muito satisfeito com o bom resultado, porque realmente, rapidamente, elas mostram para a gente um bom desenvolvimento. E como diz aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então eu vou mostrar na sequência para você algumas plantas que a gente tem aqui, que tem dado muita brotação, tanto na questão da haste, né, floral, dando para a gente aqui, ó, tanto mudas quanto floração também, porque toda haste floral, ela dá para você a floração, mas ela dá para você também mudas, né? Então é muita reprodução. Quem acompanha o canal sabe que por aqui a gente não tem o costume de deixar a haste floral por muito tempo, a gente realmente tira as mudinhas enquanto estão pequenininhas para poder reproduzir e fazer novas mudas, né? Mas esses dias eu resolvi deixar algumas hastes por aqui, justamente para poder gravar esse vídeo e mostrar para você a quantidade de haste e a quantidade de reprodução. E a gente acredita que é através do substrato, porque elas se sentem bem nesse substrato a ponto de desenvolver no geral, né? Crescimento, brotação, floração, tudo como eu falei para você desde o início do vídeo. E o bom deste substrato, que como você viu no preparo, é quem tiver os materiais que eu tenho por aqui, acaba economizando e gastando muito pouco, porque ou gastando quase nada praticamente, né? Porque aqui a terra é a terra do nosso quintal mesmo. A torta de mamona, a gente mesmo busca lá a mamona e faz a nossa torta de mamona aqui para as plantas. E a casquinha da mamona também do mesmo jeito, né? Sem precisar gastar. A gente só compra mesmo aqui quando não consegue encontrar também, quando não acha também, o carvão triturado. O isopor pode ser isopor de material que você compra, ou até mesmo isopor encontrado na rua. Ele estando limpinho, é só ralar ele ali, ou bater ele, triturar ele. E a terra de mato eu acredito que em qualquer lugar aí
tem a terra de mato, porque a terra de mato, na verdade, é folha seca que a gente coloca num local que deixa ela entrar em decomposição para colocar no substrato. E como você pode ver, ó, até o cacto amendoim, que muitas pessoas têm dificuldade no cultivo dele, os nossos estão aqui, ó, brotando, pipocando de brotação, né? E tudo usando esse substrato que eu passei para você a dica no vídeo de hoje. Aqui eu não vou mexer na terra para mostrar para você, mas quando a gente vê uma planta desenvolvendo desse jeito, com certeza absoluta é porque as raízes estão bem desenvolvidas lá no substrato, né? E quando elas desenvolvem bem as raízes, a planta desenvolve no geral crescimento, brotação, como você pode ver aqui nesse cacto amendoim. Eu vou aproveitar e vou mostrar para você um outro cacto aqui também, ó, que está lotado de mudas, que é esse daqui. E além da brotação também, tem um benefício, uma vantagem em usar esse substrato, principalmente nos períodos mais complicados do ano, como é o período de verão, porque plantas iguais essa daqui, ó, que é a Crispate Beauty, ela realmente precisa de um substrato muito aerado, muito drenante para continuar desenvolvendo, né? Eu acredito que as nossas só estão vivas pelo fato do substrato ser muito drenante e muito aerado. E também tem algumas outras suculentas, por exemplo, como a Dionísio, né? E a Lola também. São suculentas que não admitem ser plantadas em substratos compactos, substratos duros, né? Elas realmente precisam de substratos bem drenantes e bem aerado para poder desenvolver e até mesmo permanecer viva nos períodos mais complicados do ano, como foi o verão passado, né? Essas são suculentas que normalmente as pessoas deixam nos comentários que têm dificuldade de cultivar. Então, fazendo esse substrato aí, com certeza vai melhorar bastante para você o cultivo. A rosinha de sol, tanto a variegata quanto a verde, ultimamente também tem muitas pessoas deixando nos comentários que está com muita dificuldade no cultivo delas. As nossas aqui, ó, elas estão bonitas, continuam bonitas e desenvolvendo justamente por causa desse substrato. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da floração, né? Quando a planta está num substrato que ela desenvolve tudo que ela precisa desenvolver, uma das coisas que ela vai entregar para você é a questão da floração. Aqui no nosso cultivo, todos os dias nós estamos aqui no meio das plantas para fazer algum replante, para gravar um vídeo, um conteúdo aqui para o canal. E sempre que a gente chega por aqui, a gente primeiro chega e observa a questão do desenvolvimento, da floração. E todos os dias quando a gente chega por aqui, tem floração no cultivo. Como é o caso dessa rosa do deserto aqui, ó, que floresce praticamente o ano todo. É o prazo dela terminar uma floração, logo logo ela se refaz e logo logo ela já começa a liberar outros cachos também de floração. As nossas rosas do deserto aqui normalmente é assim, quando ela não está com a floração toda aberta, ela já está aqui, ó, com os cachos preparando para liberar a floração, né? Para abrir a floração. Muitas pessoas deixam também nos comentários que tem dificuldade em cultivar plantas como essa daqui, ó, que é a Portulaca variegata, né, que é a Beldrega 11 horas. Muitas pessoas falam comigo que até tem a planta, mas não consegue a floração, né? E por aqui, ó, elas estão tão bem nesse substrato que já vai para mais de 2 meses que essas plantas florescem todos os dias, né? Elas estão sempre florescendo. Então, ó, tudo isso é para poder realmente comprovar para você, como eu falei lá no início do vídeo, né? Se você quer ver a sua planta florescendo, crescendo, desenvolvendo, o substrato do vídeo de hoje ajuda bastante. Uma coisa que eu observo bastante também, que elas gostam bastante desse substrato, é a questão da coloração, do viço e do desenvolvimento no geral das plantas, né? A gente vê que a planta está saudável, está com saúde. Então, ó, você que está assistindo o vídeo aí, caso você faça o substrato, depois você deixa nos comentários se você gostou do resultado. E se você é novo e nova por aqui, e é a primeira vez que você vê dicas de substrato aqui no canal, deixa nos comentários assim: ô Marcos,
eu vou fazer esse substrato. Para a gente poder ter uma noção aí se você gostou das dicas do vídeo de hoje, né? Aí aproveita também e deixa aí nos comentários de onde você assiste, que é bem importante para a gente saber até onde chega aí os nossos conteúdos e informações. Combinado? Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil aí para você. Caso você não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que precisa dessa dica. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você nas notificações. Tá certo? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço a você pela sua companhia sempre. Desejo para você o melhor também dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.